Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 22 a 25. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Seguimento e cruz. Comentário ao Evangelho. Estamos no tempo da Quaresma e nós vemos nesse Evangelho que Jesus ensina um modo de vida cujo ponto de partida é o cotidiano com os seus desafios. Então, a vida do discípulo é feita do dia a dia. Não são os grandes momentos, mas são os momentos de cada dia que nos fazem, de fato, ser discípulos, nos identificar como discípulos de Jesus. Então, para ser discípulo é preciso assumir todos os dias uma opção por Jesus, mesmo que isso exija de nós renúncia e sofrimento. É com esse viés que podemos então interpretar o que diz o texto de hoje no versículo 23. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Frequentemente nós falamos que essa cruz é sofrimento, né? Como se Deus tivesse mandando sofrimento para nós e nós tivéssemos que aceitar, nos resignarmos, nos conformarmos diante do sofrimento. Mas que tipo de sofrimento nós estamos falando? Qualquer sofrimento? Quer dizer, tem uma doença, eu tenho problema na família, eu tenho às vezes o desemprego, eu tenho que aceitar esse sofrimento para dizer que sou discípulo de Jesus? Absolutamente não. Esses sofrimentos que nós podemos pensar que está relacionado com a cruz são os sofrimentos decorrentes do seguimento de Jesus. Então, o importante é o siga-me, né? Siga-me é a palavra forte deste versículo. E para seguir, que é o objetivo, nós temos que ter a renúncia de si mesmo e aceitar os sofrimentos que são decorrentes do seguimento e da renúncia. Veja, seguir Jesus exige algumas renúncias, como a do conforto da família, a de segurança dos amigos, do dinheiro que nós ganhamos com o nosso trabalho. Então, aqui está o grande desafio e aqui está a grande renúncia. Quantos de nós somos apegados ao nosso dinheiro que ganhamos com o nosso trabalho, somos acomodados com a nossa família, com os amigos, e muitas vezes colocamos eles como pretextos para não seguirmos o Senhor. Então, a renúncia e o desafio está aqui. O sofrimento de renunciar o conforto da família, a segurança dos amigos, a segurança do dinheiro, é esse sofrimento que está implicado no tome sua cruz e me siga-me. Não é aceitar a doença, não é aceitar o desemprego, não é aceitar a condição de vida precária, não. Não é disso que o Evangelho nos fala. O discipulado define-se, então, como seguimento com muitos imprevistos e consequências possíveis, inclusive a possibilidade da morte. São muitos os que morreram e aceitaram, portanto, passar por esse sofrimento da morte, porque se tornaram discípulos, porque começaram a seguir Jesus. Então, seguimento e cruz são vocábulos que se implicam mutuamente e fazem parte necessária do horizonte dos discípulos. Então, duas coisas que a gente vai ter que abraçar se quisermos ser discípulos de Jesus. Cruz, se quisermos abraçar só a cruz e não seguir o Senhor, e se tratando de ser discípulo de Jesus, é insensatez, pois a cruz verdadeira é aquela que resulta da fidelidade no seguimento do Mestre Jesus. Ou seja, não é sofrer por sofrer, não é sofrer, abraçar o sofrimento porque gostamos de sofrer. Não, é porque somos fiéis no seguimento, aí nós temos as cruzes. É disso que se trata. Ou então,
seguir sem cruz. Se por um lado nós temos a tentação de só sofrer e não seguir, por outro lado tem a tentação de seguir sem querer o sofrimento, sem pensar que é possível ser discípulo sem ter que passar por sofrimentos. Seguimento sem cruz significa que o discípulo tomou o caminho errado, ou seja, não dá, não é esse o caminho. O caminho passa pelas exigências, pelas renúncias e pelos sofrimentos decorrentes dessa renúncia. Pode acontecer de algum discípulo pretender desviar-se da cruz, fugir da cruz, não querer passar por nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de desafio, nenhum tipo de desprendimento. Não, é impossível fazer tal opção e se manter fiel a Jesus ao mesmo tempo. Vamos à nossa frase para oração. Senhor Jesus, no desejo de seguir-te com fidelidade, dá-me força para aceitar a cruz que brota do teu seguimento, consciente de estar no caminho certo. Agora podemos nos apropriar dessa frase, você pode transformá-la em sua oração. Senhor Jesus, porque eu quero te seguir com fidelidade, eu te peço força, Senhor, para aceitar a cruz, ou seja, todos os desafios, todos os desprendimentos, todas as renúncias que brotam da minha escolha de te seguir. Só assim, Senhor, eu estarei no caminho certo. E mesmo que eu passe por sofrimentos e dificuldades, eu ainda assim estarei no caminho certo, no caminho do discipulado. Vem Espírito Santo me consolar, me confortar e me dar forças. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.